Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa alma. Palavra de Deus é pão que nos sustenta em nossa caminhada de fé. Sem a palavra de Deus, nos tornamos vulneráveis, corremos o risco de desfalecer pelo caminho. Como temos nos alimentado da palavra de Deus? Temos reservado tempo honesto para fazer uma leitura aprofundada, para escutar a palavra de Deus, estudar, rezar com muita atenção a palavra de Deus? Será que não temos negligenciado a escuta da palavra de Deus? Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez neste momento preparar o seu coração, acolher com muito carinho esta mensagem do Evangelho que o Senhor dirige a cada um de nós para iluminar a nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E acolhendo-as, falou-lhes do reino de Deus e aos necessitados de cura, restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão, para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: Fazei-os acomodar-se por grupos de uns 50. Assim fizeram, e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, vamos acolher com muito carinho esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir e vamos deixar que ele nos ilumine. Este texto é contextualizado liturgicamente numa solenidade importante. Hoje, quinta-feira, celebramos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Corpus Christi. Por isso o trecho do Evangelho nos ajuda a compreender o significado dessa solenidade que nós estamos celebrando, exaltando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvimos esse trecho que nós chamamos de multiplicação dos pães, onde Jesus compartilha os pães e os peixes, saciando a fome da multidão. Vamos refletir com muita atenção esta mensagem do Evangelho. Bem, antes de qualquer coisa, o olhar de Jesus é sempre um olhar cheio de compaixão. Ele está diante da multidão. Certamente essa multidão está faminta e necessitada. Muitos doentes, coxos, aleijados. E o olhar de Jesus não é um olhar qualquer. O olhar de Jesus é profundo, capaz de ver a necessidade das pessoas. Que, aliás, nós também devemos ter esta mesma sensibilidade de saber olhar de forma profunda, compreendendo as necessidades das pessoas, intercedendo para que elas sejam alcançadas daquilo que necessitam. O Evangelho começa dizendo: acolhendo as multidões, falou-lhes do reino de Deus. Este é o conteúdo da pregação de Jesus, o reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho mostra que o ensinamento de Jesus se dá também por meio de gestos concretos. Por isso, ao mesmo tempo que o Evangelho diz que Jesus falou-lhes do reino de Deus,
aos necessitados de cura, restituiu a saúde. Portanto, um gesto concreto, devolvendo a saúde àqueles que necessitavam. E aí o Evangelho vai dizer, o dia já declinava. Aproximaram-se os 12, com uma certa preocupação, para dizer a Jesus, despede a multidão, para que possa ir aos povoados, aos campos vizinhos e comprar alimento, pois estamos num lugar deserto. Os discípulos têm um coração um tanto quanto mesquinhos, percebe a necessidade das multidões, mas pensa que o problema para sanar essa necessidade é despedindo a multidão para que possam comprar o necessário para o seu sustento. Isso é mesquinhez, não ver naquilo que temos a possibilidade de repartir e saciar a fome, a necessidade das pessoas. Jesus pensa diferente. Por isso a resposta de Jesus é fazendo com que os discípulos olhem para si mesmos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Para Jesus não é razoável dispensar a multidão faminta de mãos vazias. Por isso para nós também não deve ser razoável dispensar quem tem necessidade sem o necessário para suprir a sua necessidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos ainda não compreendem esta expressão de Jesus e replicam com o coração ainda tomado pela mesquinhez. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Parece ser muito pouco, é insuficiente. A não ser que fôssemos na rua comprar para saciar esta multidão. Portanto, os discípulos não conseguem perceber no pouco que têm a possibilidade de saciar a fome de muitos. Jesus é diferente. O seu olhar é diferente. Jesus sabe que o pouco, se compartilhado, pode saciar a fome de todos. O Evangelho diz que eram mais ou menos 5.000 homens que ali estavam, portanto, uma grande multidão, diante do aparentemente pouco, 5 pães e 2 peixes. No entanto, o olhar generoso, o coração generoso, largo de Jesus vê no pouco a possibilidade de saciar a fome de muitos, se este pouco for compartilhado. Por isso, diz o Evangelho, que Jesus disse a seus discípulos, fazei-os acomodar-se por grupo de 50. Fizeram assim, todos se acomodaram. Jesus toma os pães e os peixes, dá ação de graças a Deus. Por isso que a palavra Eucaristia significa justamente ação de graças. Toma os 5 pães, os 2 peixes, eleva o seu olhar para o céu, dá graças a Deus, abençoa os pães, os parte e pede aos discípulos que seja distribuído a todos que ali estão presentes. É o mesmo gesto da Eucaristia que nós realizamos, é esse repartir do pão que é abençoado como ação de graças para a comunidade de fé. E aí o Evangelho vai dizer que todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos do que sobrou. Qual é o ensinamento deste Evangelho para nós, meu irmão e minha irmã? O pouco, se compartilhado, se torna muito. O pouco, se repartido, sacia a fome de muitos. A gente só precisa ter generosidade, saber olhar para o alto, dar graças a Deus, saber pedir a bênção de Deus para o pouco que temos, ter a coragem de repartir. Se soubéssemos repartir o pouco que nós temos, não haveria necessidade entre nós. O problema às vezes é o coração mesquinho, como o coração dos discípulos, antes de compreender que a partilha poderia solucionar a necessidade daquela multidão. Sejamos como Jesus, tenhamos um olhar e um coração generoso, saibamos compartilhar o que temos, mesmo que pouco, mas se compartilhado, pode saciar a fome de muitos. Assim como Jesus, é preciso que entendamos, não é razoável dispensar quem necessita de mãos vazias. É preciso que ressoe em nossos ouvidos e em nosso coração sempre esta expressão de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Às vezes, muita coisa é solucionada com a partilha do pouco que nós temos, não fora com a compra de coisas,
mas com a partilha daquilo que a gente tem. Por isso vamos nos deixar ser tocados por este Evangelho e tornemo-nos solidários uns com os outros, assim como Jesus é solidário com quem necessita. Como é bom, meu irmão e minha irmã, escutar a palavra de Deus, sobretudo nesse dia tão especial quando celebramos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho nos aponta justamente para essa dimensão da Eucaristia como partilha do pão para saciar a fome da comunidade. Que os nossos corações sejam solidários na partilha do pouco que temos, que saibamos dar testemunho da Eucaristia que nós recebemos em toda a missa. Dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e façamos a nossa oração cheios de gratidão. Pai Eterno, te agradecemos por este encontro ao redor da Palavra de Deus neste dia tão especial, o Corpus Christi. Que saibamos, Pai Eterno, ao participar da Eucaristia, nos comprometer com a solidariedade. Para teu Filho Jesus, não é razoável dispensar quem tem fome de mãos vazias. Que tenhamos a mesma sensibilidade e saibamos compartilhar, confiar que o pouco que temos, se for compartilhado, saciará a fome de muitos. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de sermos provocados pelas palavras de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.